na entrada, a gente falou lá, né, de primeira a quinta ligação, falou de WhatsApp, vamos falar o que significa cada um desses, né? Então, chegou um cliente lá, um lead lá para o Leonard, ele vai passar a mão no telefone e vai fazer a primeira tentativa de ligação. Por que ligação e não WhatsApp? Porque ligação, ela é o seguinte, ou o cliente marca com você a visita, ou ele posterga isso, ele vai falar o seguinte, eu tenho que falar com a minha esposa, eu vou pensar se eu marco, qual dia que eu marco, eu tenho que falar com, enfim, ou ele dá uma negativa. Por isso, ligação e não WhatsApp. O WhatsApp é o seguinte, o cliente vai olhar para o telefone, quando der, ele te responde. Quando for, por quê, gente? Porque o WhatsApp, só tem o WhatsApp quem é familiar, quem é amigo, quem é colega, correto? Correto, o Leonard? Correto, correto. Ou quem é familiar, ou sua esposa, tua namorada. Você não tem no WhatsApp um vendedor. Não adianta. É chato você responder a uma pessoa que você não tem no WhatsApp, você não tem intimidade ainda com essa pessoa para ter o WhatsApp dela. Diego, mas quando eu ligo para o cliente, ele pede para eu mandar uma mensagem pelo WhatsApp para ele com mais informações. Ele pede. É aí que está o grande lance. Não é você que está impondo ao cliente, entendeu? Ele já te conhece, porque você já ligou para ele. Então, assim, o primeiro passo é esse, tentativa de ligação, tá? Aí a segunda ligação é exatamente isso. Eu liguei uma vez, o cliente não atendeu, o que eu vou ter que fazer de novo? Eu já desisto dele? Não. Eu tento ligar de novo. Eu tenho um número aqui que ele é meio assustador, tá? E isso é a nível Brasil, tá, gente? É a nível Brasil que eu tô falando para vocês. Não é uma região, não é outra. 25% dos leads captados por corretores do Brasil inteiro, eles são desperdiçados aqui, ó, na primeira tentativa de ligação. É meio assustador isso aqui, tá? Por que é meio assustador? Porque o corretor liga para o lead, aí o cara não atende o telefone. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou um lead do Leonard. Eu cadastrei na sua campanha, Leonard. Chegou para você lá meu nome agora. Você passa a mão no telefone, o que vai acontecer agora? Meu celular está no modo avião aqui, eu não vou atender. A maioria dos corretores, Leonard, aí é um ponto crítico, eles desistem disso aqui. Não pode desistir, gente. Não dá para você saber o que está acontecendo com a pessoa do outro lado, se ela pode ou não atender ligação, tá bom? E aí a segunda ligação é exatamente isso. Eu vou ligar para o cliente mais uma vez, e eu já vou falar de horário, porque não é uma ligação em seguida da outra. Tem uma pergunta? Tem uma Não, pergunta? não, é uma observação, Uhum. porque assim, a gente também tem corretores iniciantes, né? Sim. O corretor iniciante, que eu percebo muito nessa entrada, é que ele tem medo de fazer a primeira ligação. Ele tem mais. Eu acho que até é comum, acho que todo mundo tem medo de fazer a primeira ligação, porque tem a questão da rejeição, tem a questão de repente o cara não gostar. Então, na verdade, essa primeira ligação, ela tem que ser a mais inspiradora, porque é nela que a gente consegue perceber do cliente como é que a gente vai seguir o atendimento, né? E como na plataforma a gente também consegue botar esse feedback, eu acho muito legal o cara que faz a primeira ligação, por exemplo, e o cliente, por exemplo, cara, não dá para mim continuar falando agora, meu cachorro está latindo muito aqui, e o cara desliga. Então você põe no feedback isso daí, lá na plataforma, a hora que você for retornar o telefonema para essa pessoa, você já consegue entrar com o que veio, o que aconteceu para ele desligar o telefone naquele momento, né? Então é um assunto que você traz de volta a situação daquela situação e que agora ele te permite falar porque não tem mais o cachorro para atrapalhar, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando aqui, que Claro. aconteceu, né? Uhum. Então, eu acho bem bacana essa escalagem aí de atendimento. Tá? Sim, e Quero isso é saber se... importante. A primeira ligação, o Leonard, e aí por ligação você consegue se conectar nesse nível com o cliente, na ligação que você vai entender as dores do cliente que está do outro lado.
Pelo WhatsApp, você não vai conseguir entender se você está falando com um pai de família, se você está falando com um solteiro, se você está falando com uma mãe solteira, né? E aí, quando você entende quem está do outro lado exatamente, você consegue começar a encaixar assuntos com essa pessoa que não tem 100% a ver com preço. Porque assim, o cliente sempre vai bater no preço, não adianta. O cliente vai falar: ah, tá, mas é a mensal, ah, tá, quanto custa? A vista tem desconto. Mas só que o corretor, o papel do corretor não é ser um robô, né? Você falou isso no começo. Não é ser um robô e ficar respondendo preço para o cliente. O corretor de hoje em dia, ele não pode ser um tirador de pedido. Ele não pode ser um tirador de pedido. Exato. Esse cara vai morrer no mercado, porque já foi, né? Lá atrás, o corretor já foi um tirador de pedido, né? 2007, 2008, quem sabe aí, os tempos de glória do mercado imobiliário, sabe do que eu estou dizendo. Mas hoje em dia, gente, vai ganhar quem faz um atendimento diferenciado. Não tem jeito. E por telefone é o primeiro contato. E aí você pega aqui, por exemplo, uma pessoa, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai é uma pessoa que ele tem 63 anos, ele nasceu numa época, Leonard, que não tinha internet. Ponto. Não existia internet. Meu pai tem o WhatsApp, ele está começando a se desenvolver nesse assunto e tal. Só que o meu pai, se você mandar para ele se cadastrar na sua campanha, porque ele tem Facebook, ele pesquisa as coisas no Google, se você mandar um WhatsApp para ele vai te responder depois de 10 dias. Porque ele entra no WhatsApp de vez e nunca, cara. Tipo, não é uma prioridade para ele, entendeu? Então, assim, as pessoas estão muito ligadas, colocando o WhatsApp como um escudo para elas não ligarem para as pessoas. Ah, não, eu mando pelo WhatsApp. Ah, não, é o WhatsApp. Cara, o WhatsApp, ele é positivo.